Oi, gente, tá rolando um papo aí em grupos do Facebook, onde pessoas estão dizendo que não é mais obrigatório fazer a reciclagem de bombeiro civil. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar, vamos ler mais as legislações, né? Vamos prestar atenção em cada detalhe, saber interpretar, porque existem pessoas interpretando de maneira errada, dando desculpa, argumentos sem embasamento nenhum. E assim, o pior é que quando você vai corrigir essa pessoa te bloqueia, né? Que foi o que aconteceu nesse grupo, que foi uma pessoa do CNBC, uma moça do CNBC, ela colocou lá que não era, né, mais obrigatório a reciclagem. E aí veio com vários argumentos que não, porque tem gente que está usando a Lei 11.901 e a Lei 11.901 diz que as despesas do empregador. Não tem nada disso na Lei 11.901. E quando você fala isso e a pessoa acha que vai lá ler para ver que realmente não tem, ela diz que a reciclagem é periódica. Quem diz que as expensas do empregador é a CCT, é a Convenção Coletiva de Trabalho, que é feita pelo sindicato, tá? Que é um órgão representante da classe bombeiro civil, né? De acordo com o Ministério do Trabalho, reconhecido pelo Ministério do Trabalho. E aí, falando sobre essas questões, né? Que o único representante, né, da categoria bombeiro civil reconhecido pelo Ministério do Trabalho é o sindicato, essa pessoa me escreve nos comentários que sindicato é como se fosse uma instituição, uma corporação militar. Gente, pelo amor de Deus, isso mata qualquer pessoa, sabe? E eu não sei se a pessoa viu o que escreveu e foi lá e me bloqueou para que eu não visse ela corrigindo as coisas que ela escreveu, né? Veio um abençoado divino, né? E foi defender essa pessoa dizendo que ela não escreveu nada disso. Porém, o que essa pessoa não me conhece, infelizmente, precisa me conhecer mais, é que tudo eu printo. Eu printo tudo, gente. Tudo porque uma coisa que a gente aprende, né? A gente aprende que tudo na vida nós temos que ter provas. Porque pessoas vazias é assim. Elas falam qualquer coisa e depois ela vê a merda que falou e vai lá e quer apagar e dizer que não falou nada. E já aconteceu isso comigo no tempo que eu era do sindicato, com esses tipos de pessoas aí, que falaram uma coisa e depois falaram que não falaram nada disso, né? Mas então, como eu aprendi a printar as coisas, né? Eu tenho provas do que ela falou, né? Inclusive, dos disse-me disse que não tinha embasamento nenhum. E aí, esse abençoado veio tentar lacrar em cima, né? Dizendo receba. E aí, dois argumentos dessa pessoa que tentou lacrar em cima, né? Para defender algo errado, coisas erradas que a pessoa falou. Ela usou dizendo, né, que aprendeu com essa pessoa, né? Olha só o nível, né, gente? Aprendeu com essa pessoa, que ainda estava falando besteira. Falou mais besteira ainda, porque ele citou um artigo do Código de Defesa do Consumidor, né, que diz sobre a questão lá da ABNT, que deve se seguir as normas da ABNT. E isso que eu acho que ele esqueceu das aspas, né? Quando não se tem nenhuma outra legislação falando do assunto. Então, se eu não tenho nenhuma outra legislação falando do assunto e eu tenho ali nas NBRs, né, algo falando sobre o assunto, como que se deve proceder, eu vou utilizar como base a NBR. Porém, a NBR não tem força de lei para estar mudando nenhuma lei, né? E aí, a segunda desculpa é que lá na lei realmente está escrito, né, que a reciclagem é periódica, mas está lá nos direitos do bombeiro civil e não como obrigatório. Nossa, gente. Será que essa pessoa não entende que o que é direito é obrigatório? É para ser seguido? E aí vai ter gente, mas você tá falando mal da CNBC? Não, eu não tô falando mal da CNBC, gente. Se a CNBC tá lutando, ótimo! Ótimo para todas as entidades que são criadas para trabalhar em prol do bombeiro civil. Só que sempre lembrando, elas não são representantes legais. Elas podem se dizer representante, porque no momento que ela luta por uma categoria, ela está representando a categoria, né? Mas não são representantes legais reconhecidos pelo Ministério do Trabalho para sair dizendo o que é o que não é. Porque aquilo que eles dizem,
não é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, entendeu? E a reciclagem, ela está dentro, gente, das exigências de contratação. Então, se falando aqui do Estado de São Paulo, além da lei 11.901, que é a lei federal, que diz que a reciclagem é periódica, a portaria 008/600, ela diz que a reciclagem é anual. E detalhe, precisa ser feito nas escolas credenciadas pelo Corpo de Bombeiros. E aí a CNBC, ela quer criar, né, o credenciamento de bombeiro civil, onde eles não representam a categoria, eles não são órgãos fiscalizadores da categoria, gente. Acorda, quer credenciar a escola, se a escola não é credenciada com eles, a escola tem que ser credenciada no Corpo de Bombeiros e não com eles. E aí, antes que alguém diga, né, porque essa desunião, que não sei o que lá, pelo menos eles fazem. Ninguém tá dizendo que não faz, ou que deixa de fazer. A conversa aqui, né, a conversa aqui séria é que é uma instituição, é uma pessoa que está à frente de uma instituição. Então, ela tem que saber o que fala. Falar com autoridade, falar com conhecimento, né? Falar o que acha, não é começar a passar informações incorretas, porque isso prejudica a categoria. Existem pessoas levando a sério, não fazendo suas reciclagens, trabalhando em evento com reciclagem vencida. E aqui, gente, no estado de São Paulo, fiquem bem sabendo, existem instituições que estão correndo atrás dessas coisas. Vocês vão ser prejudicados e não adianta falar de CNBC, porque CNBC não é conselho de classe, eles não dizem nada, né? Mas a NBR não tem poder de lei. Você aqui do estado de São Paulo, lembra que você tem a portaria 008/600, você tem a lei federal que diz sobre a reciclagem, tá? Você tem várias coisas a se basear. Você tem a Convenção Coletiva de Trabalho, você tem várias legislações para se basear. Não adianta querer se basear na NBR que não vai colar. Você vai acabar respondendo por isso. Porque no momento que você não pode exercer e você está exercendo, você sabe que você vai pagar um alto preço. Então, para a gente finalizar, né? Novamente, reciclagem é sim obrigatória. Você tem que fazer a reciclagem, tá? Outra, CNBC não é conselho de classe, é uma associação, não representa a categoria, tá? Ela pode representar sim nos seus projetos, tal, mas não é um representante legal da categoria reconhecido pelo Ministério do Trabalho. E terceiro, NBR não tem força de lei. Ela não altera leis, tá? Ela não altera leis. Então, quando ela é alterada, modificada, aí você chega e fala assim, mas a NBR modificou, beleza. Quando você tiver uma lei que dentro dessa lei diga, né, que deve ser seguido de acordo com a NBR X, qualquer NBR que tiver, aí sim, a cada mudança dessa NBR, essa lei ela acaba se atualizando. Por quê? Porque a NBR está dentro dessa lei. Então, ela está dando poder de lei para essa NBR, o que não acontece, tá? Mas lá no Código do Consumidor fala da ABNT, das normas, né? Quando não existe outras leis, outra legislação falando do assunto na qual você está aí tratando, tá bom? Até a próxima.